Olá, criptomaníacos! Gostou da caneca? Gostou da camiseta? Temos vários outros modelos na nova loja da Criptomaníacos. O link para o nosso site está aqui na descrição. No vídeo de hoje, vamos falar sobre toda essa briga entre as máfias ao redor do mundo. É Coreia do Norte brigando com os Estados Unidos, é China brigando com os Estados Unidos, é Estados Unidos brigando com o Brasil e a Argentina. E vocês sabem quem que vai pagar essa conta? Sim, nós, pessoas inocentes. Vamos falar sobre tudo isso logo após a vinheta. Antes de começar o vídeo de hoje, vou fazer mais um sorteio aqui no canal para os inscritos. Então, quem participar vai concorrer a 300 NUs. Na cotação atual, isso dá R$380, tá? Para participar, basta você ser inscrito aqui do canal, então já clica aí em inscrever-se e também ser inscrito no Telegram da NUs. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, basta ser inscrito aqui do canal e inscrito no Telegram da NUs. Aí você vem nos comentários aqui embaixo do vídeo e coloca "Quero ganhar NUs". Eu vou sortear o ganhador entre os comentários desse vídeo no próximo sábado, dia 7, e vou informar lá no Instagram da Criptomaníacos. Não deixe de participar, são R$380, né? 300 NUs para você de forma fácil. Eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre o caso do Virgil Griffiths, que é um programador da Ethereum. Ele é americano, mas mora em Singapura, provavelmente para escapar um pouco desse controle dos Estados Unidos, que é muito pesado em cima de quem trabalha com criptomoedas. E em abril, ele foi convidado para palestrar na Coreia do Norte, um país muito fechado, um país comunista, difícil acesso, mas mesmo assim ele quis ir para explicar sobre a tecnologia. A intenção dele ao participar de uma conferência na Coreia do Norte, obviamente, não era de ajudar um ditador comunista, e sim de evitar sanções de um grupo sobre outras pessoas, que é o que tecnologia descentralizada faz. Você evita que um grupo tenha poder suficiente para controlar outras pessoas. Então, independente de ser os Estados Unidos controlando a Coreia do Norte, isso é errado. Um país não deveria ter um poder como esse de ficar controlando outras nações ou outras pessoas. É aterrorizante que um país, seja ele Estados Unidos, China, Rússia, tenha poder de criar sanções econômicas contra outros povos. É como você ter uma partida de futebol onde o juiz faz parte de um dos times. É algo injusto e altamente perigoso. Apesar do governo americano vender a imagem de que é o super-herói mundial que cuida de todos os países, isso não é verdade. Ele proíbe outros países de terem tecnologia militar, tecnologia nuclear, enquanto ele investe pesadamente tanto em tecnologia nuclear quanto em tecnologia militar. Então não faz muito sentido, né? Que regra é essa que serve para os outros países, mas não serve para os próprios americanos? Essa concentração de poder na mão de determinado grupo precisa acabar, e eu acredito que a viagem, né, a palestra que o Virgil fez lá na Coreia do Norte tem ligação com isso. Ele quer acabar com sanções econômicas, com esse controle e centralização de poder, e a Ethereum e outras criptomoedas servem para isso, né? Você descentralizar o poder. Devido a essas sanções americanas que eu acabei de mencionar, ele não conseguia comprar uma passagem diretamente para a Coreia do Norte, então ele comprou uma para a China, e da China ele foi para a Coreia do Norte lá em abril e fez a palestra para um grupo de cerca de 50 a 60 pessoas. Na palestra chamada Blockchain e Paz, ele explicou o básico sobre blockchain e criptomoedas e como elas impedem que terceiros consigam rastrear a sua transação sem o seu consentimento. Tudo correu bem, até que na semana passada ele resolveu visitar o seu país de origem, Estados Unidos, e foi preso no aeroporto. E aí você se pergunta, por que esse cara foi preso? Qual é o crime de você falar o que pensa para outra pessoa? Porque foi o que ele fez. Ele fez uma palestra, então ele divulgou ali o que ele entende de tecnologia e o que ele conhece para outras pessoas. Qual é o crime? Quem é a vítima disso que ele fez? O governo americano alega que explicar sobre a tecnologia blockchain ou sobre criptomoedas
para a Coreia do Norte poderia ajudar esse país a evitar as sanções americanas, ou seja, evitar essa proibição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer boicotar a Coreia do Norte, evitar que o povo lá consiga ter acesso a outras coisas, e no caso, ele explicando sobre criptomoedas, estaria ajudando o povo ou até o governo norte-coreano a evitar essas barreiras impostas pelos Estados Unidos. No ano passado, o governo Trump fez alteração em suas sanções para impedir que americanos, residentes ou não nos Estados Unidos, forneçam tecnologia para a Coreia do Norte. E no caso aqui, eles estão entendendo, interpretando que uma palestra é um fornecimento de tecnologia. Resumindo, o Trump não se conteve em limitar os seus ataques à liberdade a somente americanos que vivem dentro dos Estados Unidos. Ele ampliou isso a qualquer americano, more ele nos Estados Unidos ou não. E com base nisso, ele mandou os capangas da máfia, ou seja, os policiais, prenderem, sequestrarem o programador simplesmente porque ele fez uma palestra. Percebam como o Estado te trata como propriedade dele. Você não tem o direito de falar o que você quiser, muito menos com alguém que o Estado não concorde. Então, se você quer falar com um coreano, você não pode porque o seu fazendeiro, o seu dono, não permite que você faça isso. E pior que isso, mesmo se você quiser sair do seu país por não concordar com esse absurdo, você vai continuar sendo caçado pelo seu fazendeiro. É como se você fosse um escravo fujão. Então você morava nos Estados Unidos, nasceu ali, não por escolha sua, e aí você não concorda com essa regra, você muda para outro país e mesmo assim eles vão te caçar e te prender. Mas pensem comigo, qual é o limite disso? Vamos supor que o governo brasileiro entenda que vídeos sobre criptomoedas incentivam pessoas a sonegar. Então, do nada, eu me transformo num criminoso por fazer vídeos. E agora? O que eu faço? Assim como esse programador, eu seria caçado por falar o que eu penso. Então, é uma forma de censura pesada sobre as pessoas e que muita gente releva somente porque é lei, porque alguém colocou isso escrito num pedaço de papel. O meu vídeo, que foi removido aqui do canal pelo YouTube recentemente, é uma versão menor do mesmo problema. Alguma legislação absurda aí do Estado proíbe determinados conteúdos e o YouTube é obrigado a cortar esse conteúdo da plataforma porque ele acha que pode ter algum problema com determinada legislação. Não passa de censura. Eu não posso falar o que eu penso porque alguém lá, algum burocrata mafioso, entende que aquilo não é positivo para o Estado. Então, eles vão lá e restringem o que eu posso falar. Na minha opinião, é evidente que os Estados Unidos sabem que uma palestra de 2 dias na Coreia do Norte para um público que mal tem acesso à internet não é uma ameaça real. Eles estão usando isso como estratégia. Conforme declarou um dos participantes da palestra, era um evento lento e sonolento, já que o tradutor não conseguia traduzir em tempo real, sendo necessário que o palestrante falasse uma frase, aguardasse pela tradução para somente então continuar a palestra. Ele mencionou que apesar de 4 ou 5 pessoas terem algum conhecimento tecnológico, os outros 50 pareciam mais configurantes que foram orientados a ir para essa palestra e que alguns estavam dormindo durante essa palestra. Ele finaliza afirmando ser loucura achar que essa palestra foi uma sofisticada transferência de tecnologia. Para mim, essa prisão de alguém que falou algo que os Estados Unidos não queria que fosse falado é somente uma estratégia parecida com o que fazendeiros faziam na época da escravidão. Você pega um escravo fujão, um escravo que fez algo errado, coloca ele lá no pau e dá chibatada para servir de exemplo para os outros. Então eles estão prendendo um cara aí que pode ser preso por até 20 anos para que outras pessoas não façam a mesma coisa, ou seja, não façam palestras falando de criptomoedas, principalmente em países que não têm um bom relacionamento com o governo americano. O governo Trump está dando um recadinho. A liberdade de expressão só vai até onde eu permitir. Como dá para notar, a briga entre duas máfias, o governo americano e o governo norte-coreano, acaba sobrando para a gente, pessoas inocentes que nada tem a ver com isso.
Ah, Guilherme, mas era lei e leis devem ser cumpridas. Alguém provavelmente está pensando isso, né? Mas não, leis são somente palavras num pedaço de papel. Ser lei não torna algo correto. Vamos lembrar aqui que escravidão era lei, nazismo era lei e vários absurdos atualmente como impostos também são lei. Mas o Estado quer que você pense realmente que lei é o correto. O que tiver naquele papelzinho dele é o certo e você não tem que pensar mais. Se é lei, tem que cumprir porque é certo. Cuidado com isso. Atrocidades no passado já foram aceitas porque eram lei. Então as pessoas param de refletir, param de pensar somente porque um burocrata mafioso escreveu isso num pedaço de papel. Não pense que esses parasitas fazem alguma lei pensando em você. É sempre voltado para eles. Agora a gente acabou de ver o Trump falando que vai aumentar os impostos sobre o aço e o alumínio brasileiro e argentino. E ele acha que está fazendo isso para proteger quem? O povo americano, né? O gado americano lá, o coitado americano acha que, não, está protegendo a indústria nacional, né? Já que o aço brasileiro e o alumínio brasileiro eram mais baratos. Então, proibindo esse aço e esse alumínio brasileiro, isso é bom para os Estados Unidos. Claro que não. Para o povo, isso é horrível, porque não importa para você se o produto que você está consumindo teve um aço brasileiro, chinês, americano, não importa. Você quer um produto de qualidade e barato. Na hora que reduz a concorrência porque o cara proíbe a entrada de aço e alumínio brasileiro, o que vai acontecer com o preço dos produtos nos Estados Unidos? Vai subir. Os caras vão pagar mais pelo mesmo produto. Isso é bom para você? Não. Isso é bom para o burocrata, para o mafioso safado que ganha por fora ali de empresas, né? Tem essas vantagens eleitorais e também econômicas dentro do país. Somente eles ganham dinheiro com isso. O povo perde novamente. Quem paga a conta, novamente, é o povo. E toda vez que um político desse cria uma barreira com relação a outro país, o outro país vai revidar e vai criar também novas barreiras. As duas partes perdem, né? O povo dos dois locais vai pagar mais caro pelos produtos. Para o burocrata, não faz a menor diferença. Para ele, pode criar barreira à vontade, ele vai continuar ganhando dinheiro, vai continuar ganhando poder político por fazer isso. Já o povo vai se ferrar, vai perder dinheiro, que é o que está acontecendo na briga entre Estados Unidos e China e na briga entre Estados Unidos e Brasil e Argentina. Enfim, é por isso que a gente precisa acabar com essa máfia. A gente precisa realmente de tecnologias descentralizadas, que é justamente o que esse programador fez ao ir para a Coreia do Norte. Ele não está ligando se um lado é Coreia, se o outro é Estados Unidos, se é China, se é Rússia, não importa. Ele quer que as pessoas não sofram com esse tipo de sanção econômica, né? Você fique livre desse tipo de poder centralizado, né? De algum grupo chegar e falar: você vai pagar mais caro porque agora eu criei uma barreira entre o meu país e um outro país. Para finalizar, também em resposta às sanções americanas, a China resolveu adotar regras muito cruéis com relação à cibersegurança. Em breve, qualquer empresa que estiver no território chinês vai ser proibida de utilizar criptografia nos seus dados, o que faz com que o governo chinês tenha acesso a todas as informações das empresas, incluindo aquelas que são secretas, né? As empresas têm ali uma forma de trabalhar, né? Uma forma de criar seus produtos e serviços, e tudo isso vai ficar aberto ao governo chinês. As empresas estatais chinesas terão acesso a essas informações, um completo absurdo que a China está colocando em prática a partir de agora. E o que vocês acham que vai acontecer? Os Estados Unidos provavelmente vai revidar e vai proibir essas empresas de abrirem os dados para a China. E o que essas empresas vão fazer? Imagine um empresário. De um lado, você tem um país como a China falando que você é obrigado a abrir os seus dados, né, e não utilizar criptografia para o governo chinês acessar. E do outro, você vai ter o governo americano falando que você não pode abrir os seus dados. O que você faz? Esse é o problema. Eles não estão nem aí para o empresário, para o cara que está ali empreendendo, criando tecnologia. Eles querem saber da briguinha pessoal das duas partes. Quem perde, novamente, somos nós. São empresas que vão fechar, empresários vão falir e as pessoas vão ficar com menos produtos e menos serviços no mercado, o que vai elevar o preço.
É isso que acontece quando a gente tem milícias usando de violência para forçar suas vontades. A gente precisa acabar com esse tipo de coisa e a tecnologia está avançando justamente para isso. Não é possível que a gente seja refém de grupos criminosos, grupos que atentam contra a propriedade alheia. A empresa é de uma pessoa e essa pessoa deve criar as regras para sua empresa, e não um burocrata estatal. Por hoje é só. Não esqueça de visitar o novo site da Criptomaníacos, todo remodelado e com uma nova loja para você. O link está aqui na descrição. Participe também do sorteio para ganhar as 300 NUs. Muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.